Valeu, pessoal. Então, boa noite. A gente vai fazer mais uma aulinha de exercício hoje, tá? Então, a ideia hoje é a gente ir para a parte de subespaço vetorial, tá bom? Então, vamos começar relembrando, né, melhor dizendo, propriedades de um subespaço vetorial. Obviamente, se eu estou falando de subespaço, é porque existe um espaço vetorial, né? Então, um espaço vetorial vai ser o seguinte, né? Tem um espaço V, né? Então, só para revisar. Então, imagina que eu tenho um espaço V, tá? Um espaço V e um espaço V não vazio, obviamente, né? Tem que ter algum elemento aqui dentro, não vazio, certo? E eu coloco duas operações nele, tá? Eu coloco a soma, então vai ser o quê? Elementos que vai de V cartesiano V em V, que a cada V e W eu vou associar a soma. O elemento são dois vetores, V mais W. E a multiplicação por escalar. Vou denotar por um pontinho, por enquanto. Tá? Que é, eu pego um corpo cartesiano V e caio em V. O que é que isso quer dizer? Se eu pegar o corpo, um elemento do corpo, que pode ser os reais ou complexos, e um vetor V, esse K vezes o vetor V vai morar no V, tá bom? Esses V e W pertencem a V, e K pertence ao corpo, que no nosso caso é reais ou complexo. A maioria, aqui a gente vai tratar só nos casos dos reais, tá? Para facilitar. Então a gente tem algumas propriedades, né? A gente tem associatividade. Se eu pego três elementos, somam eles 2 mais 1, eu posso exatamente combinar 1 mais 2, tá? Associatividade. Que é isso? É que se eu pegar elementos do conjunto V, U mais V mais W, eu posso associar ele como U mais V mais W, por exemplo. Tá? A gente tem a propriedade de comutatividade, que vocês já conhecem, né? Dos números reais, por exemplo. O que é isso? Eu pego U mais V, isso aqui é V mais U, tá bom? A existência do elemento neutro, tá? Que vai ser o vetor, por exemplo, o vetor, se a gente pegar a reta, né? É o vetor zero, é o número zero, tá bom? Mas se for um elemento de um espaço vetorial qualquer, a gente vai denotar só pelo algoritmo zero, mas isso não necessariamente é zero número zero, tá bom? Zero pertencente a V, tá ok. O que é que eu preciso sempre é que qualquer elemento mais zero seja igual a zero mais o elemento, seja ele próprio, tá? A existência de um elemento neutro, existe um menos U pertencente a V, tá ok? U mais menos U, isso aqui dá exatamente o elemento neutro, tá? Isso aqui é elemento neutro. Deixa eu lembrar vocês aqui. Elemento neutro. Neutro. E isso daqui, a existência exatamente existência do inverso aditivo. Tá? E a gente ainda tem mais, né? A gente tem propriedades de multiplicação por escalar, por exemplo, A mais U mais V, A é um escalar, tá? Isso aqui é AU mais AV. Por exemplo, a gente sabe que se eu tenho dois escalares multiplicado por U, isso é a mesma coisa de AU mais BU, tá bom? A mesma coisa vale para o produto, tá? Ou seja, A multiplicado por B, U, isso é a mesma coisa de A multiplicado por B multiplicado por V, tá? A propriedade associativa. E a existência do elemento neutro, tá? Que eu vou colocar aqui como uma representação, tá bom? Que é 1 vezes U é U. Mas isso depende. Por exemplo, se a gente tem que ter cuidado que isso muda a cada espaço. Então, se a gente tiver um espaço vetorial, o vetorzinho V aqui, que eu estou chamando V, U, W, é um vetor do espaço, tá bom? Mas a gente tem uma propriedade mais bacana, que é isso. Exatamente, que é U, tá? Obrigado. Que é U. A gente tem uma propriedade mais bacaninha, que é o seguinte. Uma definição mais bacaninha, que é o de subconjunto, tá? Subespaço vetorial.
Ou seja, se eu tiver, né, isso aqui é um espaço vetorial, espaço, isso aqui define um espaço vetorial V. E aí eu também tenho uma outra definição bacana que é de subespaço vetorial. Então, se é de subespaço, eu preciso de um subconjunto, né? Então, uma outra definição bacana é a seguinte: seja V espaço vetorial, né? Tá assim, V espaço vetorial. E eu vou pegar W, um subconjunto de V, tá? Um subconjunto de V. Obviamente, esse cara aqui não vazio. Tá? Não vazio. Então, um subespaço vetorial, então, um W será um subespaço vetorial se acontece duas coisas. Um subespaço vetorial de V, tá? Sempre lembra que é de alguém. Se acontece duas coisas. Para qualquer U e V em W, U mais V também está em W. Isso implica que U mais V está em W. E se eu tenho qualquer número, qualquer elemento, um escalar A multiplicado e U multiplicado em W, então esse elemento A multiplicado por U tem que pertencer a W. Mas uma coisa bacana mesmo é a condição de ser não vazio. O que é a condição de ser não vazio? A condição de não ser vazio, a gente pode substituir essa condição, tá, pelo fato do elemento neutro pertencer a W. Então, a primeira coisa que a gente indica para provar quando a gente quer mostrar que um subconjunto do espaço vetorial é subespaço vetorial é a gente tentar ver se tem um elemento neutro. Porque se ele já não tiver ali dentro, então isso não nos causa problema. Então já não seria um subespaço vetorial, tá bom? Então vamos fazer uma questãozinha simples aqui de subespaço vetorial, tá? Vamos colocar exercício 1. O exercício 1 diz o seguinte: verifique se os seguintes conjuntos, ou melhor, os seguintes conjuntos são subespaços. Eu vou escrever assim, para facilitar, tá? Vou fazer por 2 itens, acho que é melhor. Exercício 1, item A. Verifique, tá? Verifique se o seguinte subconjunto do R3, ou seja, do espaço, é um subespaço vetorial Aí eu vou colocar assim, o conjunto eu vou chamar de, sei lá, o zero. Então vou pegar o conjunto dos x, y, z, de tal forma em R3, um vetor do R3, tal que x é igual a 1. Pronto. Então eu quero ver se esse cara, isso aqui é um subconjunto do R3, e eu quero ver, a gente sabe que o R3 é um espaço vetorial, e eu quero saber se esse conjunto aí é um subespaço vetorial, tá bom? E o item B, eu vou pegar as funções contínuas, seja aí o intervalo fechado, vou pegar o mais simples, 0, 1, tá? E eu quero verifique se é subespaço vetorial de CI. Quem é CI? São as funções que são definidas de I cair na reta, tal que F é contínuo em I.
seja aí o intervalo 0, 1, verifique se é subespaço vetorial de CI o conjunto S0, que eu vou definir como sendo as funções que são contínuas, mais f de 0 é 0. Pronto. Tá bom? Então, bem simples aí para a gente tentar fazer. Vamos fazer a primeira. Será que esse cara ali é um subespaço vetorial do R3? Então, solução, item A. Item A, depois a gente faz o item B, tá bom? O subconjunto U0, que eu defini anteriormente, de R3, tá? Não satisfaz. Vou diminuir um pouquinho só para vocês verem que é um 0. Ó. Significa dizer que a primeira coordenada do vetor x, y, z é sempre 1. Sempre 1, tá bom? Eu só fechar aqui. Então, o que eu quero dizer é que todo o elemento desse U0, a primeira coordenada é 1. Tá bom? Então, vamos ver se esse rapazinho é um subconjunto, é um subespaço vetorial. Já estou afirmando que não é e eu tenho que mostrar por quê, tá? O subconjunto U0 de R3 não satisfaz nenhuma condição. Deixa eu só escrever melhorzinho aqui, né, a letra. Nenhuma condição para ser subespaço vetorial de R3. Sobre o corpo dos reais, tá? Sobre R. Por quê? De fato. O que é que a gente... Eu vou escrever na outra linha aqui, que aí a gente... De fato. Note que quem é o 0? O 0 é o conjunto dos x, y, z de R3, cuja primeira coordenada é 1. Não é isso? Primeira coordenada é 1. Então, observe o seguinte. Qualquer dois vetores que eu tomar, eu teria sempre que ter a primeira coordenada 1. Então, vamos pegar dois vetores do U0. De fato, note que o 0 é isso. Neste caso, esses dois vetores, por exemplo, 1, 0, 0 e 0, 1, 0, ambos pertencem ao 0. Ora, se ambos pertencem ao 0, o que é ser subespaço vetorial? A soma tem que estar ao 0. Porém, quando a gente soma, 1, 0, 0 mais... Desculpa, que é 1, tá? Obviamente o que eu coloquei dava certo, mas eu estou encontrando dois que não vai dar. Então, 1, 0, 0 e 1, 1, 0. Então, 1, 0, 0 mais 1, 1, 0. Isso é o vetor 2, 1, 0, que não mora no 0. Por quê? Porque observa que a primeira coordenada não é 1. Tá? Então, o primeiro item já falha. A soma não está lá. Tá? Aí a gente tem outro item, né? O outro item é, além disso, será que a gente consegue um escalar de tal forma que K vezes 1, 0, 0 não está no 0, 0? Óbvio, né? Por exemplo, além disso, vou pegar mais uma vez. 1, 0, 0 pertence ao 0. Mas qualquer número K multiplicado por 1, 0, 0 não está em o 0, desde que para todo K nos reais menos 1. Ou seja, se K for 2, 3, menos 4, menos 5, então esse elemento não está no o 0. E mais ainda, né? Ainda mais. 0, 0, 0 não pertence ao 0. E 0, 0, 0, observa que é o elemento neutro do espaço vetorial. Então, esse elemento neutro não está no subespaço vetorial, é uma condição necessária. Tá? Não é suficiente.
Se ela tá, eu tenho que mostrar as outras duas, tá? Que fique claro, tá bom? É uma condição necessária. O que é isso, professor? Ah, se o 000 tivesse na U0, quer dizer que já é subespaço vetorial? Não, 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 não. Tá bom? Vamos ver agora, no segundo caso. Portanto, o subconjunto do... Portanto, o 0 não é subespaço vetorial do nosso R3. Tá bom? Vamos fazer o item B. Item B. Bem simples, tá? Relembrar, né? Qual é o item B? Eu pego o intervalo e pego as funções contínuas nesse intervalo. Ou seja, são funções que a gente não tem salto, que eu consigo desenhar nesse intervalo sem tirar o lápis do papel, tá? Vamos imaginar essa coisa bem simples de função contínua. E aí eu quero um negócio. Eu quero que o zero, o f, a função, quando eu aplico no zero, seja sempre zero. Será que isso é, de fato, um subespaço vetorial? A primeira coisa importante de a gente perceber, né, como eu falei anteriormente, é que a função nula satisfaz isso. Ou seja, a função nula, zero, tá? Zero é igual a zero. Então, significa dizer que o elemento neutro está no S0. Mas só com isso é suficiente para eu dizer que S0 é um subespaço vetorial das funções contínuas em I? Não, tá bom? Então, vamos escrever isso. Letra B. Observe que a função f identicamente nula pertence a S0. Devemos, então, assim, devemos provar, devemos verificar ainda a soma e o produto por escalar. O que é isso? Que a soma e o produto por escalar moram no conjunto, tá bom? Então vamos verificar. Com efeito, pega duas funções em S0, sejam H e G pertencentes a S0. Só para vocês lembrarem quem é S0, tá? São f das funções contínuas no intervalo, só que eu quero essa propriedade. F de 0 é 0. Tá? E eu vou pegar K, um número real. Um número real. Então, a primeira coisa, olha só. Quem é H mais G no zero? H mais G no zero nada mais é do que o H no zero mais G no zero. Ora, mas o H e G estão no S0, isso é 0 mais 0, que é 0. Portanto, o que é que eu tenho? H mais G pertence a S0. Agora, e se eu multiplicar por uma constante? Ó, KG que multiplica 0, isso é a mesma coisa de K vezes G que multiplica 0. Tá? G de 0 é 0, K vezes 0 é 0, logo KG pertence a S0. Então, o que é que eu concluo? Isso implica que S0 é subespaço vetorial de quem? De C de I. Tá bom? Questãozinha bem simples e direta. Tá? Beleza. Então vamos começar a brincar, né? Então, obviamente, quando eu estou falando de subespaços vetoriais, eu tenho uma coisa importante, né? Que são o quê? Os conjuntos, tipo soma, interseção. Eu quero saber se existe uma base, tá ok? E provavelmente, como vocês já devem estar acompanhando aí na literatura, né? Então, imagino que devam estar lendo. A gente também tem outras propriedades. Quando é que, por exemplo, um espaço vetorial é linearmente dependente, ou seja, um conjunto de vetores é linearmente dependente. A gente sabe que um conjunto de vetores é linearmente dependente se somente se um desses vetores é escrito como combinação linear, né? E também a gente tem o conjunto gerador e LI, né? Então, todas essas definições a gente tem que estar bem na cabeça, tá bom? Então, vamos agora fazer uma questãozinha
sobre essa questão de base, principalmente, e tipos de conjuntos, como interseção e soma, tá bom? Vamos lá. Segunda questãozinha da noite. Exercício 2. É o seguinte. Vou pegar um conjunto, seja W1, o conjunto do R4, um subconjunto do R4 do tipo X, Y, Z e T. R4 é o quê? É um vetor que tem 4 entradas. E eu vou pegar satisfazendo o seguinte. X mais Y é 0 e Z menos T é 0. Tá? E vou pegar um W2, outro conjunto do R4, que é o conjunto X, Y, Z e T. Só que agora eu tenho que X menos Y mais menos Z mais T. Esse cara todo é 0. Tá bom? Subespaços vetoriais de R4. Tá bom? Isso aqui é um bom exercício, é tentar mostrar isso. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Mostre que de fato é um subespaço. Tá? Que esses dois elementos são subespaços de R4, esses dois conjuntos, desculpe. Então eu quero as seguintes questões, né? Eu quero determinar quem é W1 interseção W2, ou seja, quem é W1 interseção com W2, quem é o conjunto, isso deve ser um conjunto, né? Tá bom? Eu quero determinar uma base para W1 interseção W2, certo? Eu quero determinar quem é a soma de W1 mais W2, certo? Eu quero saber se W1 mais W2 é soma direta, tá? Quem não está familiarizado com essas terminologias, eu sugiro ir acompanhar as videoaulas da disciplina, tá bom? E olhar o livro, tá bom? Não significa dizer que alguma dessas partes não está nas videoaulas, mas está no livro, vocês podem dar uma conferida no livro. E, finalmente, mostrar que W1 mais W2 é igual a R4. Será que isso é verdade? Tá. Então, eu quero brincar com isso. Beleza. Então, uma coisa importante é a seguinte, né? Se a gente quer mostrar, de certa forma, que W1 interseção W2 é um conjunto, né? Eu deveria ser capaz de mostrar que isso de fato é um conjunto, tá bom? Então, como é que eu posso mostrar que isso de fato é um conjunto? Eu tenho que olhar quem é que representa W1 e quem é que representa W2. Então, a gente sabe que a interseção de W1 e W2, ó, vai ser os elementos daqui, do R4, que satisfazem o quê? Isso e essa propriedade, tá? Lembra que eu estou querendo interseção, então tem que satisfazer as três propriedades juntas. Ou seja, a soma do primeiro vetor, do primeiro elemento com o segundo elemento do vetor, seja 0, a diferença do terceiro com o quarto seja 0 e ainda mais. O primeiro menos o segundo menos o terceiro mais o quarto também seja 0. Então, eu tenho que partir, solução. Então, solução, item A. Eu tenho que partir de algum ponto. Então, minha interseção nada mais é do que os elementos x, y, z e t, né, que eu estou chamando, pertencente ao R4, de tal forma que a gente tem três leis, né? Que é a lei x mais y igual a 0, z menos t igual a 0 e x menos y mais menos z mais t, desculpa, menos ficou aqui com z, vou colocar para cá, menos z mais t também é 0.
Eu tenho isso. Então, vamos observar o seguinte, ó. Desculpa. Observe que a gente tem uma relação, né? Ó, x menos y menos z mais t tem que ser necessariamente zero. Só que eu já sei que z menos t é zero. Observe que isso tem que ser zero. Observe que devemos ter. Vou escrever assim. Isso aqui é verdade. Além disso, z menos t sendo zero. Se z menos t é zero, isso é equivalente a dizer que o quê? Menos z mais t é zero. Menos z mais t é zero. Logo, de asterisco, né? O que é que a gente tem? Se menos z mais t é zero, x menos y também é zero. Opa, se x menos y é zero, eu tenho uma relação para x mais y. Tá aqui, ó. Contudo, x mais y é igual a zero. Então, o que é que eu tenho? Daí, a gente tem o seguinte sistema, né? Ó, x menos y igual a zero, x mais y igual a zero. O que é que isso implica? Implica que x é zero e y é zero. Óbvio, né? Se eu somar o primeiro com o segundo, dá 2x igual a zero, x igual a zero. E se eu pegar a diferença do primeiro pelo segundo, vai dar menos y menos 2y igual a zero e y é zero. Então, de fato, x e y é zero. Então, eu já tenho o primeiro e o segundo elemento da minha quádrupla bem definidos. Só que agora eu preciso saber o z e o t. Então, do z e o t, basta eu escolher, já que x e y é zero. Se x e y é zero, isso é zero. Então, tenho essa relação. E também tenho essa relação. E ambas vão garantir que z é igual a t. Vou escrever aqui 2 asteriscos, tá? Por 2 asterisco. Aí eu vou escrever assim, por 2 asterisco ou asterisco, tanto faz, tá? Temos z igual a t. Então, quem é meu conjunto W? Interseção daí. Quem é meu conjunto W1, interseção W2, pessoal? São os conjuntos do x, y, z e t, de tal forma que x é igual a y, que é igual a zero, e z é igual a t. Mas eu posso escrever isso assim, né? Ó. 0, 0, t, t. Substituir z igual a t. E t é um número que real. Pronto, esse é meu elemento. Então, qualquer vetor gerado por 0, 0, 1, 1 é o elemento, são elementos do conjunto W1 interseção W2. Então, quem é meu conjunto W1 interseção W2? São geradores de 0, 0 pelo vetor 0, 0, 1, 1. Ou seja, basta pegar esse conjunto aqui. Tá? Bem simples. Beleza. Então, a gente precisa de uma base agora, né? O item B. Vamos para o item B. O item B. Então, a gente viu o quê? Que a interseção W1 com W2 é gerado por um único vetor. E esse vetor é não nulo. Tá aqui, ó. É não nulo. Então, qualquer cara desse tipo aqui é uma base. Então, quem é a base para W1 interseção W2? O vetor 0, 0, 1 e 1, já que ele é formado por um único vetor, a interseção. Tá? Então, item B, vamos escrever isso que eu acabei de dizer. Como W1 interseção W2 é gerado por um único vetor, certo? Gerado por um único vetor, obviamente não nulo aqui, né? Não nulo. Segue que V, conjunto V formado pelo vetor 0, 0, 1, 1, é uma base para W1
interseção W2. Opa, então, professor, se eu encontrar W1 interseção W2, então sempre que eu quiser encontrar a base, basta pegar os vetores que dão origem a W1 interseção W2. Exatamente. Exatamente. Tá? Agora vamos fazer o item C. Né? O item C, eu quero a soma, certo? A soma. Eu quero pegar W1 e pegar W2 e somar. E quero saber o que é que dá. Então, W1 e W2 é mais simples, né? Observa. Eu sei quem é, eu consigo deduzir, usando esse mesmo argumento do item A, quem é W1, por quê? Observa quem é W1, vamos voltar um pouquinho. W1 é o vetor x igual a menos y e z igual a t. Então, se x é igual a menos y, é o vetor menos 1, 1 menos 1, 0, 0. Z igual a t significa que é o vetor 0, 0, 1, 1. Então, esses caras formam o W1. E para o W2? O W2 eu posso ter x igual a menos y menos z mais t, tá bom? Posso ter y igual a menos x mais z menos t. Posso ter z igual a menos x mais y menos t. E posso ter t igual a quem? Menos x mais y mais z. Basta eu escolher os valores de x, y e z e t, e sempre vou ter as coordenadas de todos os vetores. Então, nesse sentido, observe que W1 pode ser gerado por esses dois vetores. Exatamente de onde? Da lei de formação. Observe que pela lei de formação, W1 é isso e W2 também, né? Eu posso te dar os valores de y, z e t, consigo x. Depois dou o valor de x, z e t. Eu sempre sugiro pegar valores simples para vocês pegarem um vetorzinho formado só por 1 e 0, tá? Por exemplo, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nesse caso, eu preciso de 3. Por quê? Porque eu tenho 4 variáveis e uma sempre em função das outras 3. Então, eu tenho 3 vetores. Tá? Fiquem espertos com isso. 1, 0, 0. E quem é a próxima? Eu peguei aqui 1, 0, 0 e menos 1. Isso vem da lei de formação. Observa. X igual a 1 e y igual a 1. Se x for igual a 1 e y for igual a 1, observa aqui, ó. Deixa eu colocar de vermelho. X igual a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Z igual a menos t. Então, eu posso considerar z. Se eu considerar z igual a 0, t é 0. Por quê? Porque menos z mais t vai ser 0. Agora, vamos lá. Considera x igual a 1 aqui, o y igual a 0. Se eu considerar isso, eu vou conseguir... Agora, estou no segundo, né? Considera x igual a 1 e z igual a menos 1. Então, y é igual a menos t. Menos y é igual a menos t. Posso pegar y igual a 0, t é 0. Então, é o segundo vetor que eu coloquei lá embaixo. Ó, aqui, ó, para vocês olharem. Ó, primeiro, segundo. Tá bom? Agora, vamos considerar o vetor, esse rapaz aqui igual a 1 e esse menos 1. Então, fica livre para eu escolher quem? Fica livre para eu escolher o segundo e o terceira entrada, tá? Como a primeira entrada e a segunda. 1 e menos 1. Então, eu tenho que 1 e menos 1, que dá 0. Então, eu posso escolher y e z igual a 0, isso é um vetor não nulo. Então, eu vou escolher como candidatos esse daqui. Qualquer múltiplo desses também vale, tá, pessoal? Então, beleza. E eu quero saber quem é W1 mais W2. Ora, W1 mais W2 serão formados por 5 vetores. Então, tá aí. Quem é W1 mais W2? W1 mais W2 vai ser, a priori, formado por quais vetores? 1, menos 1, 0 e 0. Tá? 0, 0, 1 e 1. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 0, menos 1. Pronto. Esses são os vetores que eu tenho formados para W1 mais W2. Mas observa o seguinte. Eu tenho aqui, né? Eu tenho
eu tenho vetores que se comunicam, né? Que são, digamos assim, similares. Observa que esse vetor aqui e esse vetor tem a mesma característica. Bastava eu ter escolhido anteriormente, né? Por exemplo, aqui, esse cara aqui, não teria nenhum problema, tá bom? Não teria nenhum problema. Então, a gente descarta um deles. O que significa dizer isso? Ah, professor, significa dizer que um deles é combinação linear dos demais. Ou seja, eu posso escrever um deles como um múltiplo dos outros, tá bom? Então, nesse sentido, como um deles eu posso escrever como múltiplo dos outros, aí isso é um exercício bacana, é vocês tentarem escrever o vetor que eu vou retirar aqui como combinação linear dos demais, tá? Então, significa dizer que eu posso escrever um desses vetores, então eu vou considerar aqui somente 4 vetores. E, deixa eu ver se vai dar aqui, deixa eu colocar só um pouquinho mais de lado aqui isso, para não... Pronto. Vou considerar menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, e vou considerar 1, 1, 1 menos 1, 0, 0, só olhar aqui, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 1, 0, 0. Então, vamos verificar qual foi o vetor que eu tirei. Deixa eu escrever aqui de vermelho, né? Então, esse vetor aqui está aqui. Esse vetor está aqui. Esse vetor está aqui. E esse vetor está aqui. Então, o vetor que é escrito como combinação linear, de fato, não era aquele que eu tinha mencionado, e sim esse. Tá? 1, 0, 0, menos 1. Tá? Como é que a gente escreve esse como combinação linear dos demais? Fica como exercício, tá bom? Para vocês tentarem. Então, observe, eu vou escrever isso, tá? Observe que, neste caso, o vetor, vou chamar de V, 1, 0, 0, menos 1, é escrito como combinação linear dos demais. Logo, W1 mais W2 só tem o quê? 4 vetores. Possui 4 vetores. Aí a gente tem mais um item, né? Que é se W1 mais W2 é soma direta, né? Soma direta é uma coisa muito importante, pessoal. Assim, eu espero que vocês deem uma lida, tá? Eu vou relembrar aqui o que é soma direta para vocês, tá? Só para não ficar tão perdido, né? Vou botar aqui entre parênteses, tá? Pego V, um espaço vetorial. Estamos terminando já. Sobre K. K é o corpo. Vamos pegar os reais. Pode pegar os reais para facilitar, tá? Sejam W, W1, W2, subespaços vetoriais do meu vetor, do meu espaço V, tá? Então, dizemos que W é soma direta de W1 e W2, ou seja, W igual a soma direta, que a gente vai escrever assim, ó, é o sinal de soma dentro de uma bolinha. Então, isso é a representação, é a notação, tá? Que W é soma direta de W1 e W2 se duas coisas acontecem. W1, W é escrito como W1 mais W2 e W1, uma interseção com W2, é exatamente o
vetor 0. Relacionado ao conjunto, obviamente, né? Quem é o vetor 0, por exemplo, no nosso caso aqui? Voltar. Quem é o vetor 0, por exemplo, do R4? É o quê? A quádrupla 0, 0, 0, 0. Tá bom? Perfeito. Só que observa. Então, eu tenho um negocinho aí, né? Por quê? Olha só, pessoal. A gente tem a interseção de W1 com W2. Vamos procurar aqui. Ó aqui, ó. Olha quem é W1 interseção com W2. W1 interseção com W2 é esse cara. E esse cara não é o vetor nulo. Não é o vetor nulo. Então, significa dizer que isso daqui não se verifica. Isso daqui não se verifica. Observe que W1 interseção W2 é diferente do vetor nulo. Portanto, W não é soma direta. Vou escrever assim, né? Melhor. Não é soma direta de W1 e W2. Bem simples. Aí a gente tem o item E, e o último item, que também é um resultado muito importante e que vocês vão poder usar sem nenhum problema. Que diz o seguinte, tá? Que diz o seguinte, que a dimensão, isso aqui é um teorema, né? É um resultado bem importante. A dimensão de W1 mais W2 nada mais é do que a dimensão de W1 mais a dimensão de W2 menos a interseção. O que é dimensão, pessoal? Por exemplo, quando a gente está no R3, a dimensão do R3 é 3. Por quê? Porque é formado, são os vetores que geram o espaço. Gera o espaço. É 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. No R4, a dimensão do R4 é 4. Por quê? Porque é formada pelos elementos canônicos, eles geram a base. Geram o R4 todo. A base canônica do R4 é quem? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Pronto. Então a gente já sabe. Eita, a dimensão do R4 é 4. Então eu tenho que ver se o que é que eu quero. Vamos voltar na questão. Se W1 mais W2 é o R4. Se eu consigo mostrar que a dimensão de W1 mais W2 é 4, então, de fato, W1 mais W2 é o R4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses elementos aqui, ó, pessoal, que estão em vermelhinho, geram também o R4. Geram o R4, tá? Além da base canônica. Obviamente, existem várias bases que geram R4, em particular a canônica. Então, vamos lá. A gente tem esses entes, né? Então, vamos usar isso, né? Utilizando o resultado acima, a gente sabe o quê? Quem é a dimensão de W1? Vamos lá. A gente sabe quem é W1. Cadê W1? Vamos voltar aqui. Cadê W1? W1, a gente pode verificar, né? Vamos para o item C. A gente fez W1 mais W2. Vamos para o item C. Ó, W1 é gerado por 2 vetores. Então, a dimensão é 2. Já a dimensão de W2 é 3. Ele é gerado por 3 vetores. Então, a gente sabe que dimensão de W1 é 2. A dimensão de W2 é 3. E a gente sabe a dimensão da interseção, porque a gente encontrou que é um elemento W1 interseção W2. Quem é? Vamos lá. O vetor aqui, ó. 0, 0, 1, 1. Então, a dimensão é 1. A dimensão é 1. É o único vetor que gera. Então, a dimensão de W1 inter de W2 é 1. Com esses valores, eu posso colocar no meu resultado, no meu teorema aqui, né? Vocês vão poder usar sem nenhum problema. Então, vamos lá. Vamos ver quem é a dimensão. Daí, dimensão de W1 mais W2 nada mais é do que quem? 2 mais 3 menos 1. Eita,
Isso daqui é igual a 4. É igual a 4. E 4 é exatamente a dimensão do R4. Portanto, W1 mais W2 é, de fato, o R4. Tá, pessoal? Então, são questões simples e que vocês podem brincar, tá? Tentem pegar o R3, por exemplo, e encontrar quem é a interseção, a soma, tá bom? No livro do livro texto, né, do curso, existem várias possibilidades, ok? Então, pessoal, por hoje é só, e aí a gente se encontra próxima semana.